Imagine você tendo que produzir um carro. Muita dificuldade, não é? Agora imagine que um carro tem centenas de componentes de vários fornecedores e de quantidades diferentes. Agora complicou de vez. Não é preciso se apavorar, pois a indústria possui diversos tipos de métodos que vêm resolvendo esse tipo de dificuldade, e um desses é o MRP. Vamos tentar agora entender o MRP de maneira simples, através da compreensão da sua lógica. E também você perceba que já usou algum dia de maneira simplificada esse método, seja nas suas compras de supermercado ou algum almoço que você ofereceu. Esse vídeo tem o objetivo de que você compreenda que o MRP tem uma lógica simples, mas isso não significa que seja fácil a sua implantação em um sistema de produção de alguma indústria. E mais adiante, entender o porquê da dificuldade. O MRP se estrutura em 3 perguntas na hora de produzir e na hora de comprar, que são o que, quanto e quando. De acordo com Slake, o MRP permite que as empresas calculem quanto de materiais de determinado tipo são necessários e em qual momento. Vamos utilizar agora um exemplo simples de jogo de tabuleiro, que no caso que iremos estudar é o caça-tesouro. É muito prático para entender melhor o MRP. Para o início dos cálculos do MRP, são necessárias algumas informações preliminares, que chamamos de entradas. Essas entradas para o planejamento das necessidades de materiais são os pedidos de cliente e a previsão de demanda. A primeira refere-se aos pedidos firmes programados para algum momento no futuro, enquanto a segunda consiste em estimativas realísticas da quantidade e momento de pedidos futuros. O MRP executa seus cálculos com base na combinação dessas duas componentes de demanda futura. Todas as demais necessidades calculadas no processo de MRP são derivadas e dependentes dessas demandas. Vamos entender inicialmente nosso exemplo. Este produto fictício é um jogo que envolve de 2 a 8 jogadores que trocam perguntas para descobrir em que parte do tabuleiro o tesouro está escondido. Para fazer isto, personagens da aventura usam um cavalo, um balão, uma carroça, além de outros meios de transporte para movimentarem sobre o tabuleiro. Os jogadores se alternam utilizando 2 dados para determinar seus movimentos. Um guia com instruções é fornecido junto com o jogo. Para poder fabricar esse produto, é preciso saber quais os componentes a serem colocados em cada caixa do jogo. Caso ele decida utilizar um sistema MRP para realizar essa tarefa, ela necessita de arquivos de computador com os ingredientes ou componentes de cada item, assim como um cozinheiro necessita de uma lista de ingredientes necessários para preparar um prato. Estes arquivos são denominados listas de materiais. A estrutura do produto mostra que alguns itens formam outros, que por sua vez formam terceiro. No MRP, denominamos isso de níveis da estrutura. O produto final, o jogo na caixa, é considerado nível 0. Os itens submontagens que formam o produto final estão no nível 1 e os itens que formam as submontagens estão no nível 2 e assim por diante. Para o nosso cálculo do MRP, a gente vai seguir 3 passos, que primeiro é a necessidade líquida, segundo, programação para trás e terceiro, o preenchimento do registro de MRP. A tabela de estoque disponível é importante para que se tenha à disposição a quantidade de componentes que se tem no estoque da empresa. Através dessa figura, é possível de maneira simples observar o processo pelo qual o MRP calcula as quantidades de materiais necessários. O MRP capta informações do MPS e explode esse programa através da lista de materiais de nível único, verificando quantas submontagens e componentes são necessários, antes de descer para o próximo nível da estrutura. O MRP verifica quanto dos materiais necessários já estão disponíveis em estoque. Ele gera então umas ordens de trabalho ou requisição de trabalho ou de compra, assim sucessivamente até chegar no nível mais baixo. Considerando que recebemos através do MPS uma ordem de fabricação de 10 jogos completos,
Isso não gera automaticamente uma necessidade de fabricação de 10 jogos. Precisamos seguir alguns passos para sabermos a quantidade de componentes que terão ordem de fabricação ou de compra. O primeiro passo é a verificação do estoque. Como há 3 jogos completos em estoque, uma ordem de trabalho para a fabricação de 7 jogos é emitida. O MRP verifica que tem uma lista de materiais no primeiro nível e encontra a montagem da base da caixa. Em seguida, é observado quantas bases da caixa estão em estoque e é encontrado 12. Logo, gera uma ordem de fabricação de 5. Consequentemente, é observado na lista de materiais no nível 2 quais os componentes de montagem da base e verifica que são a base da caixa, bandejas internas e etiquetas da TV. O MRP faz a busca no estoque e encontra uma base da caixa, 20 bandejas internas e 10 etiquetas da TV. Logo, é emitida uma ordem de compra para 4 bases da caixa, pois tanto bandeja interna como etiqueta estão disponíveis em estoque. Passando para o estudo da programação para trás, observamos a tabela de lead time. É uma forma de organizar todos os itens juntamente com seus lead time. Além de calcular a quantidade de materiais necessários, o MRP considera quando cada um desses componentes é necessário, isto é, os momentos da programação de materiais. O que é definido de programação para trás? Podemos ver esta análise através do gráfico de Gantt. Assumimos que os 10 jogos completos são necessários na semana 7. Assim, conseguimos saber quando iniciar o trabalho de cada componente. Por exemplo, para que o jogo esteja pronto daqui a 7 semanas, é preciso iniciar já a compra das bandejas internas. Vamos entender agora um pouco da tabela de registro de MRP. As colunas representam os períodos de planejamento, que são finitos, que no nosso caso vai até a semana 8. As linhas temos as necessidades brutas, que representam as necessidades de disponibilidade do item em cada período futuro. Temos também os recebimentos previstos, representam chegadas esperadas de materiais no estoque. Temos também o estoque disponível, que representa as quantidades do item que se espera estar disponível em estoque no final do período. E ordem de planejamento, que é a liberação para a fabricação em determinado tempo de algum material. O registro MRP do nosso exemplo pode ser preenchido através dos cálculos das necessidades líquidas que foram feitos anteriormente e através da nossa programação para trás, que foi vista através do gráfico de Gantt. Então, através desses dois componentes, é possível preencher toda a tabela do registro de MRP com as necessidades brutas, os recebimentos previstos, os estoques disponíveis e ordens planejadas. Com isso, a gente tem toda a programação da fabricação do nosso jogo Taça Tesouro.